fico pensando que você é uma pessoa de uma geração, chegando já aos 86 anos, tem uma amplitude temporal de vida considerável. Ao mesmo tempo, é uma geração que vivenciou talvez uma época em que as maiores mudanças aconteceram de forma muito rápida na sociedade. Né? Eu fico pensando, quando você fala um pouco da sua infância, como era aquele mundo e como que é esse mundo hoje, em 2025, em que tanta coisa aconteceu e as coisas cada vez acontecem mais rapidamente. Como que é para você, em termos de um exercício pessoal, perceber, aprender e se adaptar a Zenon? Você que tem uma bagagem histórica de vida tão rica, né? Lidando com coisas tão novas, com mudanças, não só tecnológicas, mas mudanças sociais, mudanças de pensamento, uma sociedade muito líquida, muito fluida, né? Como é que é para você esse exercício de, de fazer a adaptação à leitura, levando em consideração isso? Você tem uma história e você conhece um mundo que é muito diferente, né? E hoje, com todas essas transformações, pessoalmente, como que você olha isso, pensando lá na sua infância, adolescência, juventude, todos os caminhos que você teve a oportunidade de fazer, chegando aqui e percebendo esse mundo? Como é que fica você? Eu estou falando assim, talvez do ponto de vista mais... Não estou falando agora do filósofo, do teólogo, do psicólogo, mas o Zenon Pessoa, vendo tudo isso acontecendo. E de fato, são transformações muito grandes. Agora, eu não consigo evitar, de pensar de um ponto de vista assim, seria, num certo sentido, um pouco mais intelectual, pelo seguinte: a gente percebe como é que essas mudanças que vêm ocorrendo, né, ocorreram e continuam ocorrendo, elas mudam a maneira das pessoas pensarem a espiritualidade, a religião, a própria vida. E a coisa de... faz muitos anos, não sei nem dizer quantos, mas é coisa assim, para mais de 20 anos, eu leciono uma matéria que se chama Influência da Cultura na Personalidade, no Comportamento. Uhum. Então isso me leva a ler bastante a esse respeito, etc. E a gente nota algumas coisas. Eu tenho procurado até fazer anotações, escrever alguma coisa a respeito disso, porque frequentemente a gente as influências maiores e às vezes as mais perniciosas, a gente não percebe direito, elas estão em uma espécie de pano de fundo. E eu diria para você que uma das coisas que mudou bastante é que, eu vou colocar de uma outra forma, né? Trabalhando naquele comentário da Bíblia que nós fizemos no pessoal do corpo do CPPC, né? A Bíblia Conselheira, eu estava estudando um trecho lá do Novo Testamento e fui procurar a palavra manso. Naquela primeira versão, que foi só do Novo Testamento, que foi publicada, a palavra manso e mansidão, as palavras manso e mansidão, desapareceram. Foram trocadas por outras palavras. Então, quando Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, era uma outra palavra, eu sou bondoso, alguma palavra assim, próxima de mansidão, mas que não é mansidão, é uma outra coisa. Uhum. Depois, eu estava vendo até livros como de um filósofo italiano, que era muito conhecido, mas ainda é muito citado, Norberto Bobbio. Tem um livro que, em italiano, se for traduzir o título, é um elogio à mansidão. E a palavra que ele usa
a palavra mitezza, ela significa mansidão. E, no entanto, na tradução brasileira, o título virou Elogio da Serenidade. É próximo, mas não é a mesma coisa. Então, eu estou contando isso porque uma das coisas que eu observo com uma mudança importante, mas que fica assim no subsolo, né, às vezes pouco percebida, é que nós passamos a desvalorizar demais características como essa de mansidão e humildade, né? É interessante, porque eu agora estou escrevendo um capítulo para um livro que aquele pessoal lá do Ed René está publicando, e eu estou explorando um pouco essa ideia que você tem uma fórmula no Novo Testamento para viver bem, né? Viver em paz. E Jesus está dando essa fórmula. Ele diz, vocês querem ter tranquilidade, né? As palavras que ele usa, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Agora, as pessoas hoje desprezam essa ideia de mansidão e de humildade. É claro que você encontra ainda no meio evangélico gente que coloca isso como algo importante e vive dessa forma. Mas, em termos de sociedade, em geral, você vê como isso é desprezado, a ponto de... Você imagina que você cria uma escola e diz assim, vamos ensinar os seus filhos a serem mansos e humildes. Quantos alunos você acha que vai ter? Então, esse é uma das coisas que eu acho lamentável, que tenham mudado. Se podia falar de uma opção de outras coisas, né, de uma tecnologia que era completamente diferente, mas esse substrato que assim, a maior parte dos intelectuais, desses pastores que eu citei, era gente muito mansa e humilde. E hoje você tem, quer dizer, expoentes no meio evangélico que são o oposto disso, né? São briguentos, bravos. Interessante, Zenon. É muito interessante essa sua observação. O que está, talvez, num contexto mais subjetivo, né? Não aparece tanto, mas que acaba, talvez, impulsionando transformações que são mais visíveis. Esse é o problema. Né? Você vai vendo essa hostilidade política que hoje a gente vê por aí, né? E ela é alimentada por forças que são exatamente o oposto da mansidão e da humildade. É o espírito do valentão, né? Exatamente. A cultura, ela venera esse tipo.